Bem-vindos à nossa aula de número 8 deste curso de extensão e execução penal. Agora a gente vai tratar acerca das penas restritivas de direito e das penas de multa. Começando então nas penas restritivas de direito. Quais são as penas restritivas de direito? Primeira, pena de prestação pecuniária. Gente, o que é uma pena de prestação pecuniária? Valor. Tem a ver com dinheiro, com pecúnia. É o pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social. O condenado, então, paga uma determinada quantia a esses entes aqui que eu falei. Mas que quantia é essa? Como ela é arbitrada? A quantia tem que ser maior que um salário mínimo e menor que 360 salários mínimos, o salário mínimo vigente à época da condenação. Outra coisa, se houve uma reparação civil, desconta do montante da condenação. Vamos supor que aqui o juiz deu 3 salários mínimos para ele cumprir aqui. A pena dele foi de 3 salários mínimos. Se anteriormente houve uma reparação, desconta-se desses 3 salários mínimos a reparação. Seguindo, a gente pode converter essa pena aqui em prestações de outra natureza mediante a aceitação do beneficiário. Quem são os beneficiários? São essas pessoas que estão listadas aqui anteriormente. A vítima, os dependentes, entidade pública ou privada com destinação social, ou seja, aqueles que beneficiam daquele dinheiro. Seguindo, perdas de bens e valores. Essa perda aqui de bem e valor, ela vai ser destinada a quem? Ao Fundo Penitenciário Nacional, ressalvada alguma legislação especial. O especial vinha antes de uma legislação geral. Qual que é o teto aqui dessa perda de bens e valores? A gente escolhe o que for maior, ou seja, ou o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro com a prática deste crime. O que é maior? É o montante do prejuízo ou é o provento obtido? Escolhe-se o maior e aplica-se. Seguindo, limitação de final de semana. O que é a limitação de final de semana? É a obrigação que o condenado tem de permanecer aos sábados e aos domingos por 5 horas diárias em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. A gente já estudou acerca da casa de albergado, a gente já falou acerca do regime aberto. Relembrem isso daí no material de vocês. Seguindo, o que mais que consta aqui dessa limitação de final de semana? Durante a permanência nesse local aqui, na casa de albergado ou em algum estabelecimento semelhante, o que pode acontecer? Lá pode ser ministrado alguns cursos ao condenado, visando justamente ter palestras com atividades educativas. Seguindo, poderá ser alterada essa forma de cumprimento, assim como a primeira, depende do caso em concreto. Seguindo, então, agora acerca da prestação de serviço à comunidade ou entidade pública. O que é essa pena restritiva de direito? É aquela aplicada ao condenado com pena superior a 6 meses de privação de liberdade. Em substituição, aqui nesse caso, atribui-se tarefas gratuitas ao condenado. Olha, condenado, você praticou esse crime, beleza, mas você vai então ter que prestar serviços à comunidade. Essa é a sua pena, essa é a sua pena restritiva de direito. Assim como lá no estudo do trabalho do condenado, aqui deve-se levar em conta as aptidões dele e deve ser a razão de 1 hora de tarefa por dia de condenação. Essa que é a lógica, o cálculo que se aplica aqui. Pega-se os dias de condenação e a cada 1 hora de tarefa subtrai-se ali 1 dia. Por último, interdição temporária de direitos. Diz respeito a certas interdições de alguns direitos. Que direitos, por exemplo? Proibição de exercer determinado cargo, proibição de exercer determinada profissão,
suspensão da CNH da pessoa, proibição de frequentar determinados locais e proibição de se inscrever em concurso público. Última pena em espécie, pena de multa. Gente, o que é a pena de multa? A pena de multa está ligada a dinheiro. O que acontece? O juiz, quando ele fixa lá na sentença a pena em concreto do condenado, ele pode determinar que o condenado pague um determinado valor ao fundo penitenciário e essa quantia ela é calculada em dias multa. No mínimo, os dias multa, no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. O valor do dia multa não pode ser inferior a 130 salários, a 1/30 do salário mínimo, nem superior a 5 vezes o salário. E ele é sujeito à correção monetária quando da execução deste valor devido. Então, se porventura o juiz quiser fixar uma pena de multa, ele pode fixar, por exemplo, 50 dias multa, sendo que o dia multa equivale a, nesse caso aqui, vamos no menor, 1/30 do salário mínimo. Você faz as contas, então, você calcula quanto é 1/30 do salário mínimo e multiplica por 50, que é o número do dias multa que foi fixado na sentença. Lembrando que quando da execução, quando do pagamento, vai ter que fazer a correção monetária desse valor, corrige-se a inflação. Então, o condenado ele vai ser citado para pagar em até 10 dias e o condenado pode, porventura, negociar essa pena aqui de multa, dizendo ao juiz, olha, eu não tenho condição de pagar esse valor em uma parcela única, a gente pode parcelar, isso daqui pode ser feito, essa negociação pode ser feita. Se porventura esse condenado aqui, a ele sobrevier uma doença mental, suspende-se a execução da pena de multa e se não pagar, é inscrito em dívida ativa. Por último, vamos falar acerca da suspensão condicional da pena. A suspensão condicional da pena é diferente da suspensão condicional do processo. Aqui há uma pena e ela vai ser suspensa. Na suspensão condicional do processo, ainda não há uma pena em concreto. Suspende-se o processo. Aqui a gente está no âmbito da execução. Lembrem-se disso. Quais são as hipóteses em que suspende-se a pena? Coloquei aí para vocês nesse esquema, todas as hipóteses estão previstas lá no artigo 77 do Código Penal. Assim como no livramento condicional, aqui tem condições a ser cumpridas. Se suspende-se a pena, aquele que foi agraciado com a suspensão da pena, ele vai ter que cumprir determinadas condições. A princípio, marca-se uma audiência admonitória e nessa audiência admonitória o juiz vai advertir o condenado de que terão consequências caso ele pratique uma nova infração ou caso ele descumpra essas condições aqui que estão previstas. Prestar serviços à comunidade, limitação de final de semana, reparação do dano, enfim, leiam aí as hipóteses das condições. Tem como revogar. Se existem condições a ser cumpridas, caso não cumpram essas condições, há revogação da suspensão. Então, assim como no livramento, aqui nós temos hipóteses de revogação obrigatória e hipóteses de revogação facultativa. Deem uma olhada acerca dessas hipóteses. Outra coisa, não cumpriu, não teve revogação nenhuma, ele cumpriu, fez tudo que tinha que ser feito, extingue-se a pena. Expirado o prazo sem revogação, a pena está extinta. Novamente, recomendação de leitura aí para vocês, façam a leitura. Por fim, eu trouxe aqui um trecho extraído da sentença da Eunice Matsunaga para vocês darem uma lida, para que vocês fiquem familiarizados com a prática, para que vocês consigam pegar todos os conhecimentos adquiridos com a teoria e visualizá-los em prática. Seguindo, então, a gente na próxima aula vai falar acerca das medidas de segurança. Até a próxima aula.